pela presença dos alunos da disciplina, de quem veio de fora, registrar a presença. Agradecer ao professor Hernani por ter aceitado o nosso convite para fazer um encerramento, embora a gente tenha aula semana que vem ainda, atrasado que sou. Agradecer a presença nesse fechamento da disciplina de temas de filosofia política, que a gente estudou o curso em Defesa da Sociedade. Quero agradecer e apresentar rapidamente o professor Hernani Chaves, que é professor titular de Filosofia da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Pará, né? Eu tenho aqui em mãos um clássico da leitura brasileira de Foucault, né? Um dos primeiros a produzir o trabalho sobre Foucault e a psicanálise, né? E esse mais recente, esse é de 88, né? 88. Eu tenho 2 anos depois da defesa. 2 anos depois da defesa. E uma coleção coordenada pelo Roberto Machado, né? E Michel Foucault e a Verdade Cínica, que é o mais recente, né? Eu já não vou me lembrar a data. 2013. Então, Hernani, obrigado pela presença e contamos com com o seu fechamento na nossa disciplina. Obrigado. Tá certo, muito obrigado mais uma vez, né? Em um mês, exatamente, eu acho. Exatamente, no dia 5, de novo eu estive aqui no dia 5. De novo, dia 5. Dia 5 de novembro eu estava aqui, agora dia 5 de dezembro. Agradeço o convite do Carlos Eduardo, né? Do Carlos Eduardo Ribeiro, o famoso Cadu, para poder assim falar um pouco para vocês do meu trabalho em torno do filósofo ensaísta, pensador camaronês que se chama Achille Mbembe, né? Bom, e eu escrevi vários textos sobre a temática que eu vou tratar aqui hoje. Eu não sei se eu escolhi o texto certo para hoje, porque aqui as referências a Foucault vão ser mais indicativas nesse texto. Porque eu também queria trazer, no momento que eu estava escrevendo esse texto, é o momento que estava tendo essa última chacina lá no Rio de Janeiro. Então, esse acontecimento, ele modificou um pouco o meu texto. Tem 2 ou 3 observações sobre esse acontecimento e a questão da necropolítica, né? Pensando também no Brasil, né? De todo modo, não se pode falar de necropolítica sem falar da biopolítica e sem falar da questão do racismo. O livro quer dizer, já começando aqui um pouco o texto, eu vou seguir o texto. E, claro, né, vez ou outra eu vou fazendo uma outra observação que está fora do texto. Mas, em 2003, o pensador camaronês, o Achille Mbembe, publicou um artigo na revista Public Culture. Meu inglês é péssimo. A revista Cultura Pública, que já pertence ao conjunto das referências fundamentais da filosofia política do nosso século, chamado Necropolítica. Era um artigo que no Brasil virou um pequeno livro, né, publicado pela editora N-1. Nesse artigo, Mbembe traçou perspectivas de entendimento acerca do funcionamento do mundo contemporâneo no rastro da experiência colonial. Perspectivas que se tornaram uma interlocução decisiva e necessária para pensarmos o nosso tempo. Meu objetivo aqui é fazer algumas indicações a propósito da entrada em cena da psicanálise na argumentação de Mbembe e de que maneira a invenção de Freud vai tornar muito mais complexo o que se entende por necropolítica. Essa complexidade, como uma espécie de rio caudaloso, um rio amazônico, vai desaguar na ideia de que o desejo que vige em nossa época é principalmente o desejo de inimigo, né? A redação final deste artigo foi atravessada, por sua vez, pelos acontecimentos recentes ocorridos no Rio de Janeiro com a chacina nas favelas do Alemão e da Penha,
que resultou, segundo os dados mais recentes que pude obter, em 121 mortos, 117 civis e 4 soldados. Um número maior que o massacre do Carandiru, que teve 111 mortos aqui em São Paulo em 1992. As imagens divulgadas nos últimos dias e as disputas de narrativas acerca do significado do episódio, em especial no que diz respeito à política de segurança em curso no Rio de Janeiro, nos chocaram e continuam a exigir de nós um posicionamento. Mesmo que seja um posicionamento, acho que hoje, na Folha de São Paulo, tem um professor de Direito Penal que discute o lugar e o papel da universidade e das discussões acadêmicas que ocorrem, em especial no campo das humanidades, que ele considera que são discussões que não levam a boas consequências. Ou seja, o discurso acadêmico, o discurso universitário, não tem sido capaz, de fato, de colaborar para práticas para discutir a violência, que sejam práticas também que tenham uma eficácia, digamos assim, não é? Nós continuamos apenas teorizando, e teorizando a partir das nossas posições políticas, a partir dos partidos aos quais estamos vinculados, etc, 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 e que isso não é uma boa saída. Então está hoje na Folha de São Paulo. Bom, então, as imagens divulgadas, elas nos chocaram e continuam a exigir de nós um posicionamento. É isso que o cara critica, né? A gente só se posiciona. Mais que isso, uma disponibilidade para tentar entender, porque parece que vivemos num estado permanente de guerra e nos alimentamos diariamente de violência, destrutibilidade e morte. Nesse momento específico, creio que o modo pelo qual Achille Mbembe integra determinados aspectos da psicanálise em sua análise necropolítica contemporânea pode contribuir para lançar alguma luz sobre a frequência desses fatos. Mas antes, eu gostaria de lembrar que a designação necropolítica não é ocasional. Ela se contrapõe àquela usada não por Foucault, mas por Giorgio Agamben no Homo Sacer, para denominar o processo de eliminação e extermínio nos campos de concentração, a de tanatopolítica. Sem diminuir a dimensão do extermínio nos campos de concentração, Mbembe se posiciona criticamente em relação a uma ideia bastante aceita de que o campo de concentração, considerado como o nomos do moderno, a lei do moderno, é o Agamben quem diz isso, isto é, como a lei fundamental que rege a nossa época, seria um acontecimento singular na história da humanidade. Para Mbembe, ao contrário, as primeiras grandes experimentações biopolíticas, esse é o termo que ele usa, expressões concretas de um racismo de Estado, nas quais já estariam dadas as bases do que aconteceu no nazismo, seriam justamente os processos de extermínio durante a colonização. A referência à biopolítica remete ao pensamento de Foucault. A conceituação de necropolítica exigiu de Mbembe uma interlocução com Foucault, de tal modo que a primeira referência bibliográfica no artigo Necropolítica é uma referência à concepção de racismo de Estado desenvolvida por Foucault na última aula do seu curso no Collège de France, É Necessário Defender a Sociedade, ministrado em 75-76. Nessa aula, Foucault analisa o modo como o racismo se torna uma política de Estado, cujo ponto culminante seria o nazismo. Então, os primeiros parágrafos do artigo do Mbembe se relacionam com essa última aula que vocês conhecem já bem, né? Aqui no curso, né? Onde o Foucault vai, então,
falar do racismo do Estado. Bom, no caso da Alemanha em especial, o campo nazista já havia sido experimentado nas colônias africanas conquistadas durante a era do chanceler Bismarck, conhecido representante par excellence do imperialismo alemão militarizado nos atuais territórios da Namíbia, Congo, Togo, partes da Tanzânia e do Quênia. Quer dizer, para o Mbembe, a experiência colonial da Alemanha na África é a primeira experimentação biopolítica, ele chama, com os termos de Foucault, pelos alemães do que seria o campo de concentração. Vocês podem ver no YouTube, se vocês colocarem lá Alemanha, colônias africanas, vocês vão ver que tem vários pequenos filmes, vários pequenos documentários, a esse respeito. A referência a Thanatos política, parece a Mbembe muito fraca para explicar o grau de violência e principalmente o grau de violência e brutalidade e principalmente os objetivos da colonização e da escravização. Thanatos, como sabemos, é a personificação da morte em geral. Ele é o irmão gêmeo de Hipnos, o deus do sono. Não por acaso, no nosso cotidiano, a morte também é designada como o sono eterno. Thanatos tem um fiel aliado, Hades, o deus grego que reinava no submundo das sombras e dos mortos. Sua função era, principalmente, a de arrebatar os vivos e levá-los para o seu reino, a quem ele emprestou o seu nome. Então, o Hades é tanto o Deus como o local, para onde se levam os mortos. E isso que a tradição cristã chamou de inferno. Lembrem, por exemplo, dessa cena famosa na Ilíada, quando Aquiles então chega lá embaixo, e ele Aquiles ou Teseu? Quem é? Gente, estou velho. Enfim. Então, tem essa cena famosa no Hades. A palavra necro, ao contrário, diz respeito à materialidade do corpo morto, do cadáver propriamente dito, como o resultado dos processos que levaram alguém à morte, tais como palavras bastante conhecidas por nós como necrotério, necrópole, necrose, necrofilia, também expressam. Desse modo, uma necropolítica é, em geral, uma política voltada para produzir cadáveres, em nome dos ideais civilizatórios. Na ocupação colonial tardia, ou seja, a do século XIX, é a ocupação colonial tardia, porque, por exemplo, se pensarmos no Brasil, a ocupação colonial entre nós se deu no século XV. Então, a chamada ocupação colonial tardia é aquela que aparece nesse período, que principalmente a historiografia marxista vai chamar de imperialismo, que é uma expansão colonial absurda. Então, na ocupação colonial tardia, isto é, aquela do século XIX, a necropolítica se transforma num necropoder. Ao juntar, são palavras do Mbembe, disciplina e biopoder, constituindo, portanto, uma nova forma de governamentalidade. Mbembe retomando mais uma vez Foucault, e dando como exemplo, o Mbembe, a ocupação colonial contemporânea da Palestina. Então, e muito importante, se a gente for pensar em Foucault,
é que, portanto, a necropolítica, essa ocupação colonial tardia, ela também vai, digamos assim, para o Mbembe, ela também vai ser uma consequência do desenvolvimento na Europa do biopoder, né? Aparecimento da ideia de população, né? Lá no último capítulo da História da Sexualidade 1, né? Dessas ciências que contam, demografia, estatística, né? Que alargam, portanto, a ideia de vida. Então, os mecanismos do biopoder, junto com a disciplina que dão na biopolítica, eles são importantes, segundo Mbembe, para nós compreendermos aquilo que ele está chamando da ocupação colonial tardia. Justamente porque essa ocupação colonial tardia leva para o processo nas colônias essas dimensões do biopoder, que estão sendo, né, produzidas e criadas na Europa, visando um poder sobre a vida, e não um poder da vida, mas um poder sobre a vida. Bom, então nós temos o texto de 2003 do Mbembe, e agora nós vamos passar para o texto de 2016 e depois voltar para 2015. Em Políticas da Inimizade, publicado originalmente em 2016, ou seja, mais de 10 anos do artigo Necropolítica, a presença da psicanálise na argumentação de Mbembe se fará intensa e decisiva. Esse texto é escrito para um livro de artigos que tem a ver com essa discussão política, num artigo para um livro de psicanálise. Então, o título do livro, Políticas da Inimizade, remete pelo inverso ao de Derrida, Políticas da Amizade, que apareceu em 1994. Não apenas Derrida, mas também Foucault e Hannah Arendt, que fez 50 anos ou 100 anos de nascimento, né? Alguma coisa assim. Agora esse mês, né? 100 anos, né? Então, não apenas Derrida, mas também Foucault e Hannah Arendt, os dois primeiros, Derrida e Foucault, seguindo Nietzsche, problematizaram as políticas da amizade para valorizar o potencial político e, portanto, público desse afeto, enclausurado desde a antiguidade no domínio do privado, no domínio da família. Por isso, até hoje, a relação entre amizade e fraternidade ou irmandade se faz presente no uso cotidiano e é celebrado, por exemplo, quando nós dizemos é mais que um amigo, é um irmão, né? É mais meu irmão do que os meus irmãos, ou melhor, um brother, ou ainda, ela é mais que uma filha, é uma amiga. Ela é mais irmã, né? Ela é a minha amiga irmã. Então a mesma coisa serve para os dois gêneros, né? Ou seja, nós elevamos, né, o amigo ao estatuto de um parente, e melhor do que o parente de sangue, né? Bom, então essa transcrição da amizade em termos de parentesco enfraqueceria seu potencial político, na medida em que se tomava como referência da amizade os laços do parentesco, né? Bom, abro então o colchete e escrevo: para os amigos tudo, para os inimigos nada. Esse lema da política clientelista, do toma lá, dá cá, tão característica do Brasil, né? Então, quando nós transpomos essa crítica
tanto de Hannah Arendt quanto de Foucault e Derrida, quando nós fazemos essa transposição de um afeto como o da amizade, que ficou enclausurado no privado, quando nós transpomos isso para o público, é um desastre total. É um desastre total. Então, o título do livro do Mbembe o livro dele, desde o seu título, é um questionamento dessa constituição histórica da ideia de amizade. Então, enquanto Derrida, Foucault, Hannah Arendt estão tentando resgatar o sentido político da amizade, o Mbembe está escrevendo que o nosso tempo é um tempo onde as políticas são políticas da inimizade. Já um ano antes, em Crítica da Razão Negra, publicado em 2015, o título também é muito importante aqui. Primeiro porque ele traz a ideia de crítica. Crítica aqui no sentido kantiano. Olha, em vez de crítica da razão pura, é a crítica da razão negra. Ou seja, o livro do Mbembe tem a finalidade de pensar uma ideia de crítica no sentido de busca dos fundamentos, do estabelecimento dos fundamentos. Então, se existe uma razão não branca, uma racionalidade não branca, uma lógica não branca, qual seria, então, essa racionalidade negra? Qual seria a lógica dessa outra forma de pensamento? O Mbembe ele não é considerado um pensador, tem essas discussões terminológicas, decolonial, ele é o pós-colonial. É aquele, portanto, que não abandona inteiramente, o pensamento europeu, a filosofia europeia, mas como é que na pós-colônia você pode pensar a partir da colônia, sem repetir a colônia simplesmente e sem se submeter à colônia. De algum modo, existe na colônia algo importante, algo que não pode ser jogado fora. Está havendo um debate também, não propriamente um debate, mas uma crítica muito contundente de um jovem, tem o nome dele lá, ele é do Ceará, em relação a um posicionamento de um dos grandes pensadores da questão do negro na filosofia, da negritude na filosofia, que é justamente o Érico Andrade. É uma crítica assim, marxista a essas posições, em que ele inclui também no rol dos criticados o Mbembe. Então, eu não vou mexer no texto, já mexi no texto por causa da chacina do Rio, aí não podia mexer no texto por causa dessa conversa que está tendo no Facebook a esse respeito. Pois bem, então, nesse livro Crítica da Razão Negra, Mbembe questionava um modo como se discutia a questão da amizade para com os africanos. Se, por um lado, seria inegável a existência de uma política da amizade contrária a uma política da hostilidade e do pessimismo racial, por outro, essas manifestações de compaixão, simpatia e empatia, apenas em poucos casos, servia para a defesa da igualdade entre as raças. Essa é a diferença do calor de vocês para o calor amazônico. Entendeu? Que eu fico totalmente seco. E se vocês estivessem lá, vocês ficariam totalmente molhados de suor. Aí vocês reclamam,
Então tem que ouvir a minha reclamação, né? O calor de vocês não é melhor que o nosso, ele é diferente. Não é? E se eu estou aqui num calor diferente do meu, ele tem um efeito, né? E aí eu tenho que tomar água o tempo todo. Porque eu sinto o ressecamento muito forte, né? Não é como em Brasília. Em Brasília partem os lábios, né? Bom, então, no geral, o que era essa espécie de política da amizade? No geral, clamavam por uma aplicação das políticas coloniais, reiterando o que dizia o Código Negro de 1685, decreto aprovado pelo rei Luís XV, e que definia as condições dos escravizados no território colonial francês. Eu cito, Mbembe, a ideia dominante na época era que, devido à sua inferioridade, os negros eram aptos à escravidão e sua felicidade só poderia ser alcançada a serviço de um bom senhor. Tratava-se de uma política da bondade que não conseguia ir além de suas boas intenções. Abro um parênteses para dizer a vocês que, tanto, por exemplo, na França quanto na Alemanha, você tem essas palavras, né? Por exemplo, a diferença entre o negro, o nega, e o noir, que é a cor. Né? A cor preta, né? Então é noir, né? Então, chamar alguém de noir, né, pela cor da sua pele, não é ofensivo, discriminatório. É quando você chama nega, né? Nega. A mesma coisa na Alemanha. Schwarz é a cor preta, mas é a mesma palavra, nega, quando você diz Scheiße nega, negro de merda. No Brasil, tudo isso é encoberto, né? Tudo isso é, né, encoberto pela democracia racial, por essas ideias, né? Meu neguinho bonito, meu neguinho gostoso, minha neguinha bonita, minha neguinha gostosa, que se chama até para as mulheres brancas. É o minha nega. O minha nega. Né? Entende? Então, tudo isso no Brasil se confunde, né, com o processo que é nosso processo, né, de esconder, de escamotear, de negar, no sentido psicanalítico de uma denegação, cujo resultado é uma calamidade. Eu vou tentar mostrar um pouquinho isso. Então, é justamente a partir do questionamento dessa política da bondade que Mbembe vai introduzir a psicanálise em sua argumentação. De início, retomando Fanon, ele dirá, por exemplo, que uma compreensão psicanalítica da situação racial não pode elidir os fenômenos sexuais. Se racismo e negrofobia caminham juntos, é porque a origem de ambos é o medo, diz Mbembe, da alucinante potência sexual atribuída aos negros. Né? Tem essa cena famosa que Mbembe, que o Fanon relata no Pele Negra, Máscaras Brancas. Né? Ele está com a mãe andando na rua e de repente vem a mãe branca com a criança branca e a criança apavorada, aterrorizada, diz: mamãe, um negro. Então, isso né, a negrofobia. Né? E o Mbembe diz então que o racismo e a negrofobia caminham juntos porque a origem de ambos é o medo da alucinante potência sexual atribuída aos negros. Novamente, isso é muito Fanon, né?
Quando você está diante do negro, está diante da negra, não é? Você só vê um corpo, instintos, sexualidade selvagem, primitiva, não é? O famoso tamanho do pênis negro, não é? O Fanon vai dizer, inclusive, que não existe a diferença feita na psicanálise, quando se trata do negro, entre o falo e o pênis. Quando se trata do negro, existe sempre falo. O falo é um músculo, ele é um órgão, ele não é como na psicanálise, né, um símbolo. Né? Bom, essa alucinante potência sexual atribuída aos negros vai desencadear no racista branco uma onda impetuosa de angústia e estranheza, como se ele fosse invadido e dominado pelo imaginário. Tanto para Fanon quanto para Mbembe, a referência aqui é Lacan. Né? Então, o imaginário, essa primeira experiência da nossa constituição psíquica, né, marcada justamente por essa indiferenciação entre o corpo da criança e o corpo da mãe, o narcisismo chamado primário, o narcisismo originário, que é marcado pela fantasia da onipotência, Sua Majestade o bebê. Né? Em outras palavras, né, de um lado, o narcisismo dos pais, né, que se acham capazes de proteger a criança de todo o infortúnio, principalmente da dor, do sofrimento e da morte, né? E, por outro lado, né, a criança e sua onipotência dos pensamentos. Né? Então, o imaginário, como a própria palavra diz, é um mundo de imagens que se sustenta, antes de mais nada, pela não necessidade de fazer, como se diz hoje, a prova da evidência. Se essas imagens, se esse imaginário resiste à prova da realidade. Né? Então, isso vai desencadear no racista branco uma onda impetuosa de angústia e estranheza, como se ele fosse invadido pelo imaginário. Né? A referência, tanto para Fanon quanto para Mbembe, é Lacan. Eu cito Mbembe. Projetando suas fantasias sobre o negro, o racista se comporta como se o negro de quem construiu a imagem existisse realmente. Né? Puro instinto, né? Pura sexualidade, pura carne, sem pensamento lógico, né? Igual ao nosso, sem a razão ocidental, digamos assim. Essa ideia de um imaginário sem simbólico, né? Novamente aqui, né? Com esse vocabulário, tanto Fanon quanto Mbembe, que é o vocabulário lacaniano, né? Porque o mundo do simbólico é justamente o mundo da cultura. Né? Principalmente o mundo do simbólico é o mundo como aquilo que se designa um mundo em que o outro irrompe, o outro interrompe, né? O outro aqui, a cultura, com as suas regras, com as suas proibições, com os seus valores, a religião, a ciência, a filosofia. Né? Então, o simbólico aqui é aquilo que é a intromissão da lei, que nos primeiros textos de Lacan é a lei do pai. Né? Então, o simbólico é a entrada, né, da lei do pai, do nome do pai. Né? Mamãe, deixa eu dar uma volta com uma amiguinha.
Não sou eu que decidi isso. Se seu pai deixar, você vai. Né? Vou dizer para o seu pai. Já pensou se o seu pai soubesse com quem você está andando? Né? Basta, portanto, a evocação do nome do pai, para que a lei haja ou não. Mas o importante, né, é que o nome do pai evoca a ideia de uma lei, evoca a ideia de um plano, que é um outro plano, que não é mais o do imaginário, mas que é o plano da cultura. Daí toda a crítica, principalmente a crítica feminista, de que a psicanálise manteria, né, o patriarcado. Essa ideia de um imaginário sem simbólico novamente aqui a referência a Lacan, é reiterada por Mbembe na sua análise de que o dispositivo fantasmático do potentado, né, do colonizador, implica na ideia de que não há nenhum limite para a riqueza, né? Então, Cabral chega no Brasil e não há nenhum limite para a riqueza, né, para a obtenção de riquezas, né, para o Império Português, no caso. Não há nenhum limite para a propriedade. Quem disse que aqui existia alguém que tinha terras? Não, elas são nossas. Tá? Elas agora, se teve um dono, esse bando de gente esquisita, nua, com essas roupinhas, não tem mais. A terra é nossa agora. E também não há limite para o próprio desejo. Né? Então, as indígenas, né, são agora esse objeto do desejo. E os indígenas também. Né? Não acreditemos que na frota de Cabral só tivesse, né, aquilo que parece faltar hoje em todos os... essa grande... Cadê os ativos? Né? Então, grande busca da comunidade LGBT, dos gays masculinos hoje em dia. Né? Bom, então, importante isso, né? Não há limite para a riqueza, tudo é nosso, né? O ouro, a prata, né, de Minas Gerais, a mesma coisa os espanhóis do outro lado. Não há limite para a propriedade, tudo é nosso, e não há limite para o desejo. Só que aí o desejo coloca uma outra questão. Né? O desejo complexifica a questão. Daí que a psicanálise vai ser, então, né, tomada por Mbembe para ajudar a entender, né, as consequências do desejo de posse, né, por parte do dominador, que é o corpo do outro. Um outro que é totalmente diferente. É o indígena, é o negro na África, o não cristão. Né? Bom, fazendo uso do conceitual psicanalítico de base lacaniana, o que Mbembe aponta nesse caso é o fracasso da ação do simbólico, ou seja, fracasso de todo limite, de toda submissão à lei. Fracasso, diríamos nós no campo psicanalítico, da castração. Vitória, portanto, do imaginário sobre o simbólico. Vitória da ausência de limites, que diz respeito não apenas à riqueza e à propriedade, mas igualmente ao próprio desejo. Como e por que
é possível a constituição de um desejo que não obedece a nenhum limite. Isso vai requerer, de acordo com Mbembe, um retorno à questão da colonização e, portanto, da escravização. Em Políticas da Inimizade, se trata, entre outros, de procurar explicar a presença generalizada das experiências de dor e sofrimento, dessa volúpia por sangue e morte que se faz presente de forma estarrecedora no processo de colonização. Em outro artigo, procurei mostrar a importância do texto de Freud, Considerações Contemporâneas sobre a Guerra e a Morte, de 1915, para a argumentação de Mbembe. Procurei mostrar que nesse texto, entre outros aspectos, quer dizer, no texto de Freud, Mbembe encontrava uma crítica ao racismo e, ao mesmo tempo, uma explicação da continuidade das guerras e de uma redefinição da própria ideia de morte, que desmascarava um dos aspectos mais terríveis da necropolítica, uma justificativa do extermínio em nome do progresso e da civilização, ou ainda, como na chacina carioca, em nome da defesa da sociedade. Nessa perspectiva, as promessas das democracias liberais de acabar com as guerras, apoiadas no avanço científico e tecnológico, que, enfim, deveria pacificar a humanidade, torna-se um fracasso retumbante. A humanidade, em vez de ser guiada pelas luzes da razão, ou era pela pulsão de morte ou pulsão de destruição. Não por acaso, ao discutir a constituição da sociedade da inimizade, Mbembe lembra logo de início tanto Freud quanto Lacan. De Freud, ainda a partir do artigo sobre a guerra e a morte acima referido, trata-se de constatar que a história é, eu cito, na essência, uma longa série de matanças de povos. A posição do Freud, que o Mbembe está reiterando. No caso de Lacan, por sua vez, refere uma passagem do Seminário I, de 1953, no qual Lacan afirma, eu cito, já somos muito suficientemente uma civilização do ódio. São duas afirmações escritas a partir de uma guerra. A de Freud já em meio à Primeira Guerra Mundial, enquanto a de Lacan no rescaldo das feridas abertas pela Segunda. Contextos, portanto, de destruição e morte, a partir de disputas entre nações vizinhas que até então eram amigas. Mais ainda, disputas étnicas, se pensarmos nos conflitos internos ao então Império Austro-Húngaro, estopim da Primeira Guerra, ou na perseguição aos judeus na Segunda. É nesse contexto de um mundo marcado pela inimizade que Mbembe vai retomar sua concepção de necropolítica. No contexto do terror contemporâneo, o do terrorismo e do antiterrorismo, que de algum modo repetem os esquemas das guerras coloniais de ocupação, trata-se, diz Mbembe, de uma relação sem desejo. Né? Então tem Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e agora, né, o terror contemporâneo, o terrorismo e o antiterrorismo. O artigo Necropolítica é escrito como uma reflexão a partir do ataque de 11 de setembro. Essa ideia de uma relação sem desejo provocará alguns deslocamentos importantes
em relação ao que ele, Mbembe, pensara e escrevera em 2003, com consequências igualmente contundentes. O primeiro deslocamento importante é justamente o de pensar a questão da necropolítica a partir do terrorismo e da guerra anterior no contexto de sua formalização legal, na guerra antiterror, tá? No contexto da sua formalização legal, que diz respeito ao direito e seu papel na regulação de conflitos. Entretanto, é justamente aqui que reside o problema. Se, por um lado, o projeto terrorista é levar à ruína a sociedade de direito, ameaçando objetivamente seus alicerces mais profundos, por outro, a mobilização antiterrorista se funda na ideia de que apenas medidas excepcionais podem suplantar inimigos sobre os quais deveria poder se abater, sem reservas, a violência do Estado. Mbembe tem em vista, certamente, a promulgação de uma série de leis antiterroristas nos Estados Unidos, logo depois dos atentados de 11 de setembro, que suspendiam direitos e aboliam garantias individuais, leis que visavam, principalmente, todos os muçulmanos residentes no país, mesmo aqueles que possuíam a cidadania americana. Desse modo, proteger o Estado de Direito contra as ações terroristas significaria, no limite, violentar o próprio direito. Em suma, a exceção se torna regra, e, desse modo, estaríamos diante, diz Mbembe, de um uso absoluto da soberania. Ou seja, novamente aqui, uma discussão implícita, né, com Foucault e a questão da soberania, né? Então foi o que eu falei para o Cadu, que o texto dialogava, né, nas expressões que ele usa e alguns momentos do seu subtexto com Foucault, né? Todos se tornam suspeitos a priori, e, desse modo, nos encontramos em meio a modalidades de soberania, que incluem introduzir a morte em larga escala. O Agamben, como também Roberto Espósito, vão dizer que o problema de Foucault é que ele acha que a soberania se extinguiu, né? Esse seria um problema. É como se o soberano não existisse mais. Essas leituras de Foucault, realizadas principalmente a partir do último capítulo da História da Sexualidade, elas são, digamos assim, limitadas pelo fato de que, principalmente quando Agamben escreve A Vida Nua, né, é em 1993, no começo da última década de 90, quando ainda não se conheciam a quantidade de textos que a gente conhece de Foucault hoje, né? Então, a nossa visão do pensamento de Foucault, ela é uma visão muito mais ampla e enriquecida pelas inúmeras publicações que têm sido feitas nos últimos anos, né? Desde os cursos no Collège de France e agora nos chamados inéditos, que nós podemos, então, reorganizar, né, o que a gente tinha estudado sobre Foucault. E o Foucault, em vários momentos, vai mostrar de como o poder soberano, de fato, continua presente de outras formas. Então, todos se tornam suspeitos a priori, e, desse modo, nos encontramos a modalidades de soberania, que inclui produzir a morte em larga escala. Quando Mbembe utiliza o termo soberania, ele retoma e complementa
a definição de soberania dada por Foucault, no já referido primeiro volume da História da Sexualidade, segundo a qual, agora eu cito Foucault, um dos privilégios característicos do poder soberano fora o direito de vida e de morte. Ameaçado por inimigos externos que querem derrubá-lo ou contestar seus direitos, o soberano pode declarar guerra e pedir que seus súditos tomem parte da defesa do Estado, tornando lícito, desse modo, expor a vida deles à morte. Para defender a si mesmo e sua soberania, o soberano tem o direito de vida e morte sobre seus súditos. Ora, após os acontecimentos do Rio de Janeiro, vimos uma intensa mobilização da bancada da direita e da extrema-direita no Congresso, apresentando diversos projetos de lei a fim de equiparar aos atos terroristas já definidos na Lei Antiterrorismo, que é a Lei número 13.260 de 2016, os crimes cometidos por facções e milícias. Ou seja, trata-se justamente de procurar validar, legitimar a violência do Estado. O complemento que Mbembe poderia acrescentar é que agora o alvo do extermínio, justificado e legitimado, é o povo preto e, na maioria, pobre, e na maioria preto das favelas, independente ou não de sua participação nas milícias ou no crime organizado. As pessoas não trazem escrito na testa, né? Nessa perspectiva, se estabelece um fio subterrâneo entre a nossa experiência da colonização, baseada na escravização, primeiro dos indígenas, depois dos escravos, e o estado de guerra permanente nas favelas cariocas. Não só lá, claro, mas com intensidades diferentes em todas as grandes cidades brasileiras, de acordo com as peculiaridades de cada situação. E aqui eu estou me arriscando um pouco, né? Digamos assim, a sair do enquadramento que a gente tem na nossa formação, na minha formação, né? De que você não tem que filosofar, ou então que você tem que apenas, discutir os textos, o que para mim é um primeiro momento importante da formação, que a gente aprenda, que os alunos de filosofia aprendam a ler um texto, né? Aprendam a se confrontar com os argumentos, mas isso não impede que a gente possa pensar, né? Então, o que eu estou tentando fazer, na verdade, é adaptar o argumento do Mbembe para a realidade brasileira, né? E tentar dizer que nós podemos encontrar um fio subterrâneo que une o processo de escravização, primeiro dos indígenas e depois dos africanos, e aquilo que acontece esse estado de guerra permanente nas favelas cariocas, mas que nós sabemos acontecem em todas as grandes cidades brasileiras. Onde está, no meio de tudo isso, afinal de contas, o tal do desejo? Num primeiro momento, é preciso deixar claro, segundo Mbembe, que o objeto do desejo nas condições da necropolítica é um objeto perturbador e que, por outro lado, nosso movimento em relação a esse objeto é marcado por uma espécie de desejo mestre. E aqui o Mbembe, que estudou em Paris, que estudou na França, ele mistura as referências teóricas que ele gosta. E agora nós vemos aqui, nos termos e nas expressões que ele cita, no qual eu não me adentro, porque eu não conheço muito bem, que é o pensamento de Deleuze. Então ele vai dizer, né, misturando aí também com um pouco de Lacan, porque o desejo mestre nos remete, num certo sentido,
ao discurso do mestre, né, em Lacan, né? O discurso da verdade, daquele que diz a verdade, né? O discurso do mestre, né? É aquele que, portanto, né, exige a submissão e a obediência, né? Também, quando Mbembe fala do dispositivo, né, sempre essa palavra dispositivo nos remete ao dispositivo tal como Foucault construiu, né, a ideia de dispositivo, e não a interpretação que Agamben faz da ideia de dispositivo. Né? Bom, onde está o desejo? O desejo é, portanto, uma espécie, o objeto é marcado por uma espécie de desejo mestre, que conjuga um campo de imanência, isto é, sem nenhuma instância transcendente, e uma força feita de multiplicidades, cujo ponto de fixação é um ou vários objetos. Né? De todo modo, ao utilizar aqui Deleuze e Guattari, o que Mbembe está retirando da sua noção de desejo é a noção do desejo como falta, como aquilo que vai, digamos, nomear o desejo. Tá? O desejo é, portanto, aqui, né, referente aos objetos, né, e não à falta. Ontem, diz o Mbembe, esses objetos perturbadores, tinham como nomes privilegiados negro e judeu. Hoje, aí é interessante, né? Ontem eram negros e judeus. Hoje, negros e judeus têm outras alcunhas. Islamismo, muçulmano, árabe, estrangeiro, imigrante, refugiado, intruso, para citar apenas alguns deles. Se Mbembe conhecesse mais, ele conhece bem um pouco o Brasil, ou um pouco do Brasil, né? Ele só veio praticamente no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas ele veio várias vezes. Ele esteve aqui recentemente, né? Mbembe, ele é sempre convidado pela N-1, né? Porque a N-1 que tem os direitos dos livros do Mbembe no Brasil. Né? Bom, certamente, entre outros nomes favelados, mas como é que nós encobrimos esse doce nome de comunidade, com a qual denominamos muitas vezes e substituímos o nome favela? Isso vai acontecer no carnaval, né, que está chegando, né? Carnaval, a comunidade X, a comunidade Y, assumido o nome pelas pessoas negras envolvidas no carnaval. Então a palavra favela, a palavra favelado, ela é terrível. Ela é terrível por quê? Porque ela revela algo do objeto perturbador. Né? Do objeto perturbador. Nas condições de uma política de morte, uma política de produzir cadáveres, de uma necropolítica, entretanto, o que movimenta o desejo do sujeito é, segundo Mbembe, uma fantasia singular. É uma fantasia de onipotência, de ablação, de destruição, de perseguição, o qualquer que seja. Ou seja, o imaginário dominando o simbólico.
Ao sujeito movido por esse desejo, restaria duas possibilidades. Ou ele se fecha sobre si mesmo, visando sua segurança diante do perigo externo, ou ele sai de si mesmo para enfrentar, e diz o Mbembe, os moinhos de vento de sua imaginação, que agora o cercam. Então, o que move, essa metáfora, que é uma metáfora também da loucura, né, do Dom Quixote, né? Então, o que Mbembe está dizendo é que ou ele sai de si mesmo, ou ele permanece no narcisismo primário, originário, e aí o risco é o risco da psicose, ou ele sai de si mesmo para enfrentar os moinhos de vento da sua imaginação que o cercava. Nessa segunda possibilidade, é como se o sujeito, arrancado de sua estrutura, e aqui novamente estrutura no sentido da psicanálise lacaniana, mas também da sua estrutura, do seu chão, né, se vê lançado à conquista do objeto perturbador. O grande problema é que o imaginário sai vitorioso da sua luta contra o simbólico, na medida em que esse objeto perturbador não existe e nunca existirá. Ele só existe no imaginário, né, do branco racista, que não se reconhece como tal, né? E por isso ele precisa ser reinventado a todo instante. Inventar um objeto perturbador, entretanto, não significa que ele ganhará materialidade, que ele ganhará realidade. Ao contrário, ele permanecerá um lugar vazio, mas cativante, envolto numa espécie de Mbembe de círculo alucinatório, ao mesmo tempo encantador e maléfico, que ele dali em diante habita como num sortilégio. Ora, esse círculo encantado, que de algum modo rege a maneira de um tirano a sociedade da inimizade, produz, diz Mbembe, com todas as letras, um tipo singular e específico de desejo. Eu cito: o desejo do inimigo, o desejo do apartheid, segregação e enclave. Né? O apartheid é as duas coisas. É uma segregação, mas ele é um enclave, ou seja, colocado num determinado espaço da cidade, num determinado lugar, não é? Que na experiência nazista e que na experiência da relação da Europa com o judeu vai ser o gueto, né? O gueto de Veneza, para onde são enviados os judeus expulsos desse momento romântico em que judeus, católicos e muçulmanos coabitam nos mesmos espaços, em especial na Andaluzia. Quando você vai nessas cidades, Córdoba, Sevilha, a outra cidade, gente, eu tô velho, Granada, você encontra esses prédios, esses edifícios que remetem a esse momento e que hoje são mais ou menos conservados. Né? A Alhambra, por exemplo, em Sevilha, a Alhambra em Granada. A gente sabe, eu morei aqui em São Paulo esses 3 meses, lá na Rua Maria José, que é o nome da minha mãe, no Bexiga, na Bela Vista. E hoje é o dia da feira. Então, laranjas, tudo isso foram trazidos por esse processo que vem lá, né, dos árabes, dos países árabes. Então, a Alhambra é cheia de tangerinas, de laranjas. Né? Não foram eles que levaram daqui, foram eles que levaram para a Península Ibérica e de lá veio para cá. Bom, então,
Então, o apartheid é a segregação e o enclave, o gueto, né? Um espaço dentro da cidade, tá? Mas, né, uma segregação dentro da cidade, aos quais se junta uma fantasia igualmente singular e específica, a fantasia do extermínio. O correlato dessa fantasia está ligado ao fato de que a sensação de existir só pode ser completa e eficaz quando o outro, o inimigo, esteja ausente ou então que simplesmente desapareça, ou seja, que esteja morto. Nessa perspectiva, esse desaparecimento não é vivenciado como uma perda da qual deveremos fazer o trabalho de luto. Ressoa aqui a ideia de Judith Butler, das vidas que não são dignas de luto. Assim como é necessário admitir que entre nós e eles não há nenhum elemento comum, apesar de, por exemplo, sermos todos brasileiros, partilharmos a mesma língua e um conjunto de tradições e valores que fazem parte das nossas, entre aspas, raízes. Entretanto, o sujeito não sai imune desse embate. Ao contrário, ele é acometido por uma angústia de aniquilação que está presente em todos os processos contemporâneos de separação. Esse tipo de desejo, esse tripé, desejo do inimigo, desejo do apartheid e fantasia de extermínio, só se sustenta, por sua vez, no interior dos deslocamentos operados, no interior das formas contemporâneas da necropolítica, nas quais a figura do soberano ganha outras máscaras, né? Não é mais a necropolítica de Esparta, né? Crianças que nascem defeituosas são mortas, né? Em primeiro lugar, o terror estatal, isso aqui é um Mbembe, né, se tornou cada vez mais forte e violento, em especial quando se trata de conter as rebeliões e toda forma de protesto contestatório, nem que para isso seja preciso instigar o aparecimento de milícias, as quais, com o decorrer do tempo, acabam ganhando autonomia e se convertem em verdadeiros grupos armados que constroem estruturas de comando paralelas aos exércitos regulares. Em segundo lugar, se aceleraram os processos de desinstitucionalização e de informalização, a partir dos quais apareceu uma nova divisão social: os protegidos, porque estão armados, dos desprotegidos, que não possuem arma nenhuma. Observa-se, portanto, uma perda gradual do monopólio estatal da violência, que agora se redistribui por uma multiplicidade de instâncias, as quais operam dentro e fora do Estado, mas mantendo sua autonomia. Em terceiro lugar, o aparecimento de vinculações entre as forças armadas, a polícia, o judiciário e o mundo do crime reconfiguram a distribuição entre a capacidade de matar e a possibilidade de ser morto, deixando claro com isso que o terror tem como uma de suas finalidades a destruição de qualquer vínculo social que não seja o da inimizade. De uma certa forma, tudo isso aqui nos lembra do Brasil, né? Com isso, as formas de matar se multiplicam e ficam cada vez mais inovadoras, como nos massacres, que reduzem os corpos sem vida a um conjunto de esqueletos, nessa materialização do corpo morto pela violência extrema que caracteriza o necro desde os gregos. São cadáveres diante dos quais não somos compelidos por nenhum afeto a reagir.
Trata-se de um tipo de morte que não demanda nenhum senso de responsabilidade, muito menos de justiça. É nessa confluência entre a indiferença ao morto e as causas de sua morte que um poder necropolítico efetivamente se constitui. E esse poder é, em grande medida, impulsionado a sempre transpor todos os limites da legalidade e da moralidade pelo racismo. Contribui para esse poder uma inversão aterrorizante de valores, segundo a qual a defesa de valores universais contra todas as formas de injustiça está sendo rapidamente substituída pela projeção de um mundo sem indesejáveis. Desse modo, existir significa, antes de tudo, estabelecer separações, muros, divisórias, fronteiras guarnecidas e eletrificadas que nos defendem dos supostos inimigos e que nos asseguram continuamente que entre nós e eles não existe nenhum laço em comum. Nós, os civilizados, eles, os bárbaros. Isso nossa, em Belém é raro você chegar num prédio que você tenha que fazer a identificação do visual. Mas isso vai chegar lá o tempo todo. Mas aqui em São Paulo é, obrigatório. Bom, não só nos prédios, Todas as nossas confirmações agora, elas se dão, pela identificação visual. Christian Dunker examinou bem a situação do Brasil, refletindo sobre a função dos condomínios em nossas estruturas urbanas, uma função próxima da análise de Mbembe. Em uma entrevista por ocasião do lançamento de seu livro sobre o tema, Dunker sintetizou muito bem as vinculações entre a psicanálise e aquilo que Mbembe chama dos projetos contemporâneos de separação, que geram, segundo o pensador camaronês, essa angústia de aniquilação. Eu cito Dunker: você começa a criar uma mentalidade paranoica. O outro vira um bicho potencialmente perigoso, e isso gera um sofrimento característico. Você tem um sentimento de apatia, irrelevância, o narcisismo das pequenas diferenças. Somos todos iguais, mas a sua caminhonete tem 3 faróis e a minha 2. 2. O terceiro farol do outro adquire uma dimensão na vida daquele que não tem o terceiro farol que faz toda a diferença. Multiplica-se esse tipo de pequena concorrência, de exibição, de um laço social baseado na inveja. Fim da citação. Esses mecanismos de separação, entretanto, não conseguem estabelecer uma separação absoluta e radical, de tal modo que não se pode afastar de uma vez por todas aqueles que são considerados perigosos e ameaçadores. O contexto colonial já havia dado prova disso, uma vez que, embora fosse inferior numericamente, o colonizador possuía algo que só ele possuía, qual seja, os instrumentos e as armas para um extermínio rápido e eficiente. Mas, ao mesmo tempo, o colonizador lá na colônia está cercado pelo medo da feitiçaria, da magia, da invocação dos espíritos das florestas ou das sombras. O colonizador passa a ser tomado por esse espírito de aniquilação. Entretanto, a questão como vencer esse medo, o colonizador respondeu com a transformação, inconsciente certamente, dos indígenas, por exemplo, em objetos psíquicos variados, mas que, no fundo, os transformavam em estereótipos. Tais estereótipos já significam uma destruição das biografias
desses sujeitos do seu estatuto anterior ao processo de colonização, antes do encontro com o branco europeu e cristão. O estatuto de objeto psíquico é uma espécie de enxerto no interior do seu estatuto original. Com isso, o colonizado não pode impedir uma clivagem, aquela que se estabelecia entre esse novo eu que deveria se interiorizar, o Deus único e abstrato, por exemplo, ou ainda o de vestir-se e cobrir a sua nudez, e muitas vezes, forçadamente, a assumi-lo como sendo seu próprio eu, né? O eu do colonizado, do colonizador, se tornando o próprio eu do colonizado. E, por outro lado, a pessoa humana de pleno direito, que havia sido com suas crenças, costumes e hábitos, e, enfim, com a sua cultura. Ele tem que substituir, portanto, a sua cultura, né, pelas crenças, as suas crenças, costumes e hábitos, né, pela cultura do colonizador. Entretanto, tais motivos psíquicos, uma vez inventados, passaram a se constituir no próprio eu colonial. Tomando ainda a guerra ao terror como exemplo, exemplo privilegiado para a compreensão da necropolítica do nosso tempo, talvez o equivalente no Brasil fosse a guerra às drogas, que passa pelo controle dos morros cariocas ou ainda das baixadas belemenses, né? Por exemplo, por diferentes facções que não apenas lutam contra a polícia, mas também entre si, né? Mbembe afirma que na guerra ao terror, acompanhada pela espetacularização midiática, a imagem do inimigo passa a ser uma passagem obrigatória na constituição do sujeito, né? Então aqui o Mbembe não está só repetindo Freud ou a psicanálise, ele está tentando entender, né, a partir desses referenciais, o que acontece hoje, né? Então ele diz, repito mais uma vez, que a imagem do inimigo passa a ser uma passagem obrigatória na constituição do sujeito. É ela que tornaria possível, em nosso tempo, de uma forma radical e singular, nossa entrada no campo do simbólico. É aí que me parece que está a radicalidade, que agora eu substituo, a crueldade de um pensamento. A crueldade do pensamento do Mbembe, né? Dizer, olha, é isso, né? Então, negar a existência do inimigo, ser privado do inimigo, não ter sofrido nenhum atentado, não ter jamais sido roubado ou furtado, não ter sofrido nenhuma tentativa de sequestro, constituiria, segundo Mbembe, uma profunda ferida narcísica. Você não tem nenhuma história para contar de roubo, de furto, de assalto, disso ou daquilo, ou então de que você foi enganado por um site na internet, que você perdeu milhões, né, na Bet, ou então, né, não, então tem esses boys que conquistam as senhoras, as mulheres, não é? Né? Entendeu? Exatamente. Isso seria uma profunda ferida narcísica, né? Não ter uma história desse tipo para contar. E para contar no Facebook, no Instagram, enfim, né? Nos grupos, etc, etc. Essa é, sem dúvida, eu digo, uma conclusão aterradora do argumento do Mbembe. Sem um inimigo para quem dirigir nosso ódio, nossa vida não faz nenhum sentido. Assim sendo, eu sinto Mbembe, o ódio ao inimigo, a necessidade de neutralizá-lo e o desejo de evitar o perigo e o contágio do qual ele seria o vetor, representam as derradeiras expressões da biopolítica no espírito contemporâneo. Parece que o mais recente livro do Mbembe, que já está em Belém, porque a Anne Menezul mandou para mim, mas para o endereço de Belém,
já está em Belém, ainda não cheguei lá, né? Bom. Então, seria o vetor que representa as derradeiras expressões da política no espírito contemporâneo. Mas eu li uma resenha do livro. Parece que é uma tentativa de ser, enfim, menos de encontrar saídas, de valorizar alguma coisa, né, nessa questão da natureza. Ele está voltado para essa questão da natureza. Em mais uma referência ao texto de Freud sobre a guerra, de 1915, que tem um outro texto de Freud, O que é a Guerra, né, que é um texto da década de 30, ele responde a uma pergunta: por que a guerra? Né? A uma pergunta do Albert Einstein. Né? Tá? Então ele pergunta: mas olha, Dr. Freud, o senhor pode nos dizer por quê? Né? É o senhor que vai dizer, é a psicanálise que vai dizer por que fazemos a guerra. Né? Ou seja, por que, né, gozamos tanto com a violência, com a morte, com a destruição. Né? Em mais uma referência ao texto de Freud sobre a guerra, de 1915, Mbembe nos lembra que Freud assinalava que a grande desilusão causada pela guerra não se devia apenas à persistência das guerras, mas também e talvez principalmente porque a guerra mostrou uma outra persistência, diante da qual o chamado progresso da ciência e sua luta contra a metafísica e o mundo mítico-religioso também permaneceu impotente. O fato de que as comunidades ditas civilizadas, senhoras da razão, foram capazes de atos tão atrozes e cruéis contra aqueles que julgavam animais inferiores, não dotados de razão, que viviam ao sabor dos instintos. Se instalou, portanto, o domínio exclusivo e planetário da pulsão de destruição ou da pulsão de morte, se quisermos, na sua face apenas regressiva e aniquiladora, com tudo o que nela implica de sadismo e masoquismo. Como eu sei que eu vou ser lido, principalmente por lacanianos, eu já quis dizer que eu sei que para Lacan existe na pulsão de morte algo, né, que eu estou chamando que não é apenas regressivo e aniquilador. Então, bom. Mbembe não faz nenhum comentário acadêmico rigoroso das proposições freudianas e lacanianas. Antes, ele se apropria de aspectos e elementos derivados de suas leituras, tanto de Freud quanto de Lacan, para, a partir daí, propor seu entendimento dos rumos da sociedade contemporânea. Nesse sentido, Mbembe é muito diferente da relação do Fanon com a psicanálise e com os pós-freudianos. O Fanon cita de Jung, claro, Lacan, mas de Jung, Anna Freud, Adler, né? Mas o Mbembe está na França, ele é batizado na França dos anos 70, quando ele vai estudar na França, entendeu? Então, a psicanálise do Mbembe é a psicanálise principalmente freudo-lacaniana. Né? Tem nada de Jung, de Adler. Né? Bom, Mbembe não faz nenhum comentário acadêmico rigoroso das proposições freudianas e lacanianas. Antes, ele se apropria de aspectos e elementos derivados de suas leituras, tanto de Freud quanto de Lacan, para, a partir daí, propor seu entendimento dos rumos da sociedade contemporânea. Há algo de sombrio e pouco esperançoso nas suas análises, sem dúvida, que nada prometem, a não ser a tentativa de explicação porque somos movidos por um desejo do inimigo. Mas, ao não prometer nenhum futuro radioso, nenhuma utopia consoladora, Mbembe nos confronta com uma dupla fragilidade. A nossa própria, de sujeitos movidos por desejos que encontram sustentação
numa ordem sócio-histórica marcada pela experiência violenta e exterminadora da colonização, e em decorrência desta, a crescente perda da nossa capacidade de reinventar os espaços da vida pública e democrática, sempre também ameaçados, como na nossa atualidade mais premente e mais próxima, pelo desejo de aniquilação. Era isso, quer dizer, talvez esse novo último livro do Mbembe seja um pouco de dizer, bom, mas pode ter um outro desejo, né, que não seja o desejo de aniquilação. Então era isso. Muito obrigado. Bom, a gente tem alguns minutinhos, se for possível a gente abrir para algumas discussões. Então, está com vocês. Mas a questão desse desejo de aniquilação, ele vai além da pulsão de morte, né? Ele é a reafirmação do grupo, né? Ele entra nessa cultura de apartamento, e que, se a gente for ver, mesmo fora dos condomínios de luxo, mesmo fora dos apartamentos, dentro do isolamento de cada casa, as pessoas, elas são apavoradas. Mas, minha avó morava num lugar de luxo, morava na periferia de Hortolândia, que é ali no interior de São Paulo, na região de Campinas. O que acontece? Ela ficava entre o programa Pinga Sangue, tá? O programa Pinga Sangue, onde você vai vendo a criminalidade e o mundo caótico o tempo todo, e isso coincidindo com o programa neopentecostal, que daí, diante dessa imagem apocalíptica de mundo, ele vai lá e mostra, e dá para ela a salvação. Tá? Então ele conversa com esse apocalipse. Dentro dessa racionalidade, a pessoa, ela espera que uma salvação e que os ímpios sejam destruídos. E aí a questão de como que ela vai marcando essa pessoa. Se eu peguei em discussão minha com outras pessoas, a pessoa, não, porque vocês que pensam tal coisa, eu penso. E eu acho engraçado o que eu penso. O que eu penso, porque tipo, sou uma pessoa. O que eu penso, porque eu sou uma pessoa trans, porque eu sou negra, se pressupõe que eu penso alguma coisa e que é uma. Só que esse penso, ele não é uma coisa que eu penso, ele é uma criação da outra pessoa através de um monstro ali que ela cria. Um monstro que ela cria sobre o que seria o que seria o trans ou a esquerda ou qualquer coisa do tipo. Fazer filosofia, estudar filosofia. Isso é grave. Ela só vai acrescentando. Vai crescendo. Melhor. Piorando a coisa. Mas o que você diz é interessante. Bom, mas fale, que eu não sei. Na verdade, eu fico procurando uma forma de sair desse círculo. Desse coisa fechada, dessa composição desses fantasmas, e da lógica que vai capturando isso e vai vendendo também. A direita se alimenta muito disso hoje. Sim. O que eu acho interessante no que você falou logo do começo, que você quis dizer, olha, mesmo dentro desse desejo do inimigo de destruição, a destruição produz algo, né? Quer dizer, não apenas aniquila, destrói, mas ela produz algo, porque essa ideia é muito né, que diferencia uma perspectiva lacaniana sobre a pulsão de morte, né? Ou seja, de que ali há uma outra, enfim, de que a pulsão de morte produz alguma coisa, vidas, possibilidades, outras, né? Que é o que a gente procura, né? Tentar encontrar uma outra possibilidade, quer dizer, pensando na sua avó, pensando na minha pequena cidade do interior do Pará,
né, lá na Ilha do Marajó. Os dois, tudo que você falou lá de Hortolândia, né, tem lá em Soure. As duas coisas. Mesma coisa. Ou seja, de um lado você tem a... Já vou passar para você. De um lado você tem aquilo que se chama ancestralidade, totalmente dilacerada pelas igrejas neopentecostais, porque a Igreja Católica não conseguiu destruir a religiosidade popular, não conseguiu destruir a pagelança indígena, por exemplo. Mas em cada esquina de Soure, a minha cidade, tem uma igreja neopentecostal. E um combate feroz contra as religiões de matriz africanas e as religiões de matriz indígena, porque tem diferenças. Entende? Então, tem uma batalha feroz? Tem uma batalha feroz entre a perspectiva indígena e a perspectiva de religiões de matriz africana? Eu não diria uma batalha feroz, mas eu diria que as religiões de matriz africana, hoje em dia, elas são têm mais terreiros, né, do que... Porque a religião de matriz indígena, ela não precisa necessariamente de um terreiro, de uma casa. Por exemplo, o pajé da minha infância, que morava na frente da casa dos meus avós maternos, ele não tinha um terreiro. Você ia lá tomar o passe, você ia lá na sala da casa dele. Né? E, de um modo geral, todas as crianças desse bairro, pelo menos, elas eram ao mesmo tempo batizadas na igreja e ao mesmo tempo benzidas pelo pajé. Mas tem briga entre as africanas e as indígenas, né? Eu acho que, quer dizer... Eu não percebo que tenha, até porque tem muito pouco pajé. Pentecostais contra as duas. Isso? Exatamente. Contra o catolicismo e contra também contra as duas. A Ana Lúcia pediu aqui a palavra. Ana Lúcia. Boa noite, professor. Então, assim, o que eu mais acho interessante da necropolítica, que eu tenho lido, inclusive fiz meu projeto em cima desse artigo do MBM, e também do Foucault, do poder, é que, assim, você citou o caso do Rio de Janeiro, né, que está estampado, todo mundo está vendo. Mas quando eles falam da morte simbólica, que esse pessoal do Rio de Janeiro, das favelas do Rio de Janeiro, antes da morte física, eles passam pela morte simbólica. Quando eles são, né, no meu caso, eu falo sobre os territórios negros apagados do centro da capital paulista. Então, nesse caso, quando você expulsa essas pessoas para regiões afastadas, né, longe de hospitais, de escolas boas, de lazer, você já está expondo essas pessoas a uma morte simbólica. Então, no Rio de Janeiro, no caso do Rio, antes da morte física, a morte simbólica contemplada na necropolítica no Rio Poder. Exatamente, porque as pessoas dizem assim, não tem mais isso é do século XIX. Não tem mais, né? Aquilo que o Foucault descreve no século XIX. Os psicanalistas, eu estou lá no Instituto... Muito sentida por isso, porque o meu trabalho era sobre... Falava muito do biopoder e da biopolítica. E a minha orientadora me aconselhou a deixar de lado e falar só sobre a necropolítica. Para mim, lendo, eu vi o biopoder e a biopolítica muito mais completo do que a necropolítica. Mostra para ela as referências do Mbembe, né? Ia falar dos dois, mas ela me orientou a não falar do... Uma pena. É uma pena. Mas é exatamente isso, quer dizer, você tem essa... Sim, alguém quer mais perguntar? Porque eu queria fazer uma outra observação do que você colocou. Eu morei em São Paulo em vários momentos da minha vida, mas eu morei principalmente perto da PUC. Eu morei em Perdizes e morei na Santa Cecília, né? Mesmo quando eu estudava na USP. Não escolhi, foi uma coisa do acaso, o apartamento, Quando eu vim para o mestrado, eu não era professor, só tinha uma bolsa.
Então eu morei na Baixa Cardoso de Almeida, mais próximo da Turiaçu, numa rua que chama Paraguaçu. A pensão não existe mais, é um prédio. Depois, quando eu vim para o doutorado, aí eu já era professor, etc, etc. Aí, mas mesmo assim, e aí eu fui morar na rua Martim Francisco, sabe? Num apartamento maior lá, que era de um professor de filosofia. E se separou e aí eu pagava o aluguel para separada, para a esposa separada. Bom, então essa é a minha experiência. E eu ia raramente, eu ia por Madame Satã, lá na Bela Vista, no Bexiga. Ou ia para as famosas pizzarias do Bexiga, mas agora eu estou morando lá 3 meses. E na rua Maria José, da rua da minha mãe, porque é tudo Bela Vista, mas uma coisa é a Bela Vista perto da Paulista. E aí você... Eu estou pesquisando sobre o Saracura Vai-Vai. Ótimo, exatamente. E a gente desce. Isso é muito significativo, a gente desce cada vez mais. Né? Então, da Paulista, agora eu aprendi a andar, às vezes eu desço na estação Brigadeiro. Aí eu tenho 2 formas de chegar na rua Maria José. Uma delas é descer a Brigadeiro, que para mim é decadente. Por quê? Porque ali tinha muito cinema e muito teatro. Eu cheguei aqui em 81, ou seja, a maioria não tinha nascido. Entendeu? Cheguei aqui em 81 para fazer mestrado. Então, a Brigadeiro era um lugar de cinemas e um lugar de teatros. E agora não tem mais nada. Não tem mais nada, mais nada. Deve revitalizar pelo metrô ali. Agora, pois é. A gente não sabe, né? Então, mas aí o pessoal tradicional dali não vai conseguir continuar morando lá, né? Mas eu adoro morar nessa parte do Bexiga, porque me lembram os lugares de Berlim onde eu morei. Me lembra um pouco Neukölln e Kreuzberg, porque é uma mistura com os imigrantes. O dono da padaria é baiano, o dono do bar na minha frente de casa não, ele é cearense, mas tem ali na Conselheiro Carrão tem até palestino, né? E todos os italianos, né? Se você desce a escadaria... A escadaria, né? Muito simbólica, entende? Mas está lá, né? Essa São Paulo, né? Que no caso, que é isso que você falou, né? Dentro ali. Eu queria perguntar 2 coisas, mas mais para confirmar 2 intuições. Você é o teu nome? Giovanni. Mais que outra coisa. Para mim, como você desenhou, parece ter um momento de busca e frustração de eliminar o inimigo. Né? Então, se elimina o inimigo, você vai sempre renovando esse inimigo que é eliminado. Para mim, isso parece muito similar também ao processo de busca e frustração da rede das redes, né? Da plataformização. Assim. Então, você sempre produz uma nova imagem, você tenta trazer aquela imagem, é quase como se fosse um consumo que você vai atrás. Eu falei, bom, isso parece ressoar uma coisa com a outra, aí eu queria saber de vocês se essas coisas, de fato, você acha que ressoam e qual o perigo delas. E você comentou também dessa pulsão de produzir seu produto produtora. O meu receio, mas também o receio que eu acho que é verdadeiro, é que ela produz as próprias condições de sustentar esse desejo. Então, enquanto você vai criando essa destruição, você vai criando essa matança, você produz o gueto, então, você vai destruindo a Palestina, na mesma hora que você destrói a Palestina, né, você vai matando todos os símbolos que os palestinos têm, então as mortes simbólicas vai acontecendo já agora, você mata os corpos e as universidades também, então você toma tudo lá, vai construindo condomínio, aí você produz mais condição de produzir mais esse desejo. Então, a minha preocupação é essa, assim, como é que você, aí eu faço a pergunta canária, assim, como é que você para um desejo que produz a si mesmo, né? É um desejo, é uma imagem também. Então, eu estou vendo o Mark Fisher agora, tem a noção de percepção que é maravilhosa, que é uma fantasia que ela puxa a si mesma. Então, você vai imaginar um paraíso e uma Palestina sem os palestinos, né? Paraíso, sei lá. E aí, então, essa coisa se retroalimenta. Eu queria saber dessas coisas. Começando pela segunda coisa. Eu acho que aí, aquilo que eu disse no começo, talvez eu tenha que rever. Porque existe uma falta, de todo modo, que é a do inimigo. Faltou, né? Você tem que criar. Né? Então,
o princípio desejante psicanalítico permanece, né? Ele permanece produzindo. Só que o que é que ele produz? Ele produz que objeto ele produz? Aquele que precisa ser destruído, o inimigo, né? Então é um laço social baseado no ódio, na aniquilação, né? Na inimizade, e não na amizade. Mas que precisa o tempo todo se atualizar novamente, né? Então a gente vive criando inimigos. Mas somos nós que criamos ou é o mundo que a gente vive que está estimulando? Eu acho que aqui é as duas coisas juntos, né? Assim, há uma produção também desse desejo do inimigo que é sempre muito forte, muito forte. E eu às vezes esqueço as regras, né, da proteção. Como é que chama essas lojas meio que estão em toda a cidade em São Paulo? Oxo. Se fala Oxo, tá escrito lá. Oxo. Não deu certo. A Oxo é assim, eu moro quase na esquina da Conselheiro Carrão, da Rua Maria José, que ficou famosa há 2 semanas atrás, porque ali aconteceu a grande porrada. Tu me deixa lá. Exatamente, né? A grande briga entre as torcidas do São Paulo e do Corinthians, né? E eu achava que eram fogos, que já aconteceu uma coisa muito... Entendeu? Então, como eu moro numa casa que é desse moço do Pará, eu corri até a sacada para olhar, né? Para ver os fogos. Eu achava que era uma comemoração, né, de alguma coisa. E a hora que a polícia está chegando, todo mundo correndo, né? Enfim. Então eu moro do lado do Oxo também. E aí eu sair de casa quase meia-noite para comprar um leite. Meu amigo Paraíba, meu Deus, não faça isso. Acho que temos. Vamos saber. Tem mais gente para perguntar? Podemos estar mais um então. Porque assim, você estava falando dessa produção, né? Da mesma forma que a gente produz essa... E eu acredito sim que está dentro da gente, principalmente quando a gente vai para Freud, e aí a gente vai em tânatos, zeros e tânatos, zeros e tal, a gente entra nesse córtex. Mas você acha que seria possível... os seres humanos ainda têm possibilidade de produzir uma nova sensibilidade onde a gente consiga, assim, te perguntando se é possível esse pensamento, porque meio que eu penso, se é possível a gente produzir uma nova sensibilidade a ponto de talvez a gente querer exterminar as coisas que estão ruins e sim. E, né, eu não sei, assim, eu sei que às vezes a gente pensa que não é tem uma boa violência. Tal, não sei Violência boa, mas eu fico pensando se é possível ainda a gente chegar num ponto onde consiga desconstruir esses pressupostos que na verdade estão... Bom, é isso. Essa é a tarefa, né? Eu acho que uma resposta a essas questões, ela é sempre uma resposta que também é marcada por aquilo que chama uma resposta geracional. Eu nunca consigo esquecer tudo que frustra hoje a minha geração. Tudo que a gente pensou, porque todas essas tentativas de saída, elas foram tentativas que todos os momentos e todas as gerações passaram. Então, olha, o fato de que eu acabei de fazer 68 anos significa que todo o meu período na escola foi durante a ditadura militar, né? Quer dizer, em 64 eu estava na primeira série do antigo primário,
né? Em 84, quando terminou oficialmente a ditadura, né, eu já era professor da UFPA. Naquela época não tinha prazo, eu fiz meu mestrado em 5 anos. Né? Não tinha que participar de evento, não tinha que publicar nada. Era ótimo. Entendeu? Que sonho. Por isso, talvez eu tenha escrito um mestrado. Eu teria escrito um mestrado com a coragem e a ousadia de um garoto, né? Porque eu tive 5 anos para fazer. Mas por que eu estou dizendo isso? Mas, por outro lado, a minha geração, ela foi marcada pela ditadura militar brasileira. Todo o meu período na universidade era um período que era o alvo fundamental da ditadura, né? Entende? Então isso, aí se construíram muitos sonhos, né? Como é que a gente vai sair disso? Como é que nós vamos sair disso? Como é que nós vamos renovar esse mundo? Que foi a parte legal, a parte bacana. Porque em 79 começou a abertura política, né? E aí nós nos aproveitamos. Uma abertura política cuja consequência a gente sabe, né? Que foi o preço que se pagou, né? O preço que se pagou por aquela abertura política está se cobrando hoje, 30 anos depois. 30 anos depois. Tá? Bom, mas o que é que eu estou dizendo isso? Que todas as gerações em situações dramáticas se pensou uma saída. E teve coisas muito boas, né? O movimento que se chamava o movimento gay, o movimento das mulheres, não era movimento feminista, né? O movimento antimanicomial, né? Antimanicomial, a formação de uma classe operária nascida das greves do ABC, que está aqui em São Bernardo, né? Entendeu? O movimento negro unificado, sim. Então, tudo isso ganhou força naquele momento terrível. O que me parece que nesses últimos anos que a gente passou, não sei se tinha, né? Sempre me ressinto para essa geração, eles né? Eles têm que encontrar saída. Exatamente. E a gente pulou a gente, né? Pois é, né? Não fizemos nada, né? Fizemos mestrado, doutorado, também. Entendeu? Agora apertou de novo, né? É que agora vocês não fizeram nem com isso. Mas olha, por exemplo, o artigo desse cara, eu posso passar para ti, desse professor, e passa para quem se vocês têm um grupo, né? Sim. Desse cara do direito penal, é um artigo assim muito. Eu entrei aqui pra ver, tá? Quem é? Deixa eu ver aqui, peraí. Ele é assim, ele é muito cruel com a gente. Muito cruel com as ciências humanas, muito cruel com a filosofia, com da USP. Entende? Falta de autocontenção das ciências humanas provoca crise de legitimidade. Princípio das ciências humanas. Exatamente, mais uma vez. Né? Então, isso. Mas é isso. Entende? Bom, gente, então, obrigado, Hernani, parabéns pela fala. Tenho certeza que as pesquisas todas que estão aqui, de algum modo, atravessam essas questões. Os dois nossos outros convidados também orbitaram um pouco. Eu mandei o texto para o Cadu, ele pode distribuir isso. Né? Obrigado mais uma vez. Agradeço também. E a gente já vai conversar com o Fernando